Olá, vamos hoje mostrar como se pode utilizar os algoritmos de inteligência artificial para fazer análise textual, né? Então, com base em documentos que podem ser .doc, .txt, .pdf, ou mesmo acessando a nuvem, pegando documentos na nuvem, no Wikipedia ou em outras bases de dados, é possível se fazer uma série de análises em cima desses documentos. Então, vou mostrar aqui com o uso dessa aba, que é a de Text Mining, que é a parte de mineração textual, colocando um componente que é o componente de importação de documentos, né? Esse importação de documentos, esse aqui é o The Guardian, New York Times, Wikipedia, Twitter, que você vai, através desses componentes, fazer essas análises. Então, vamos aqui, eu vou pegar uma pasta criada que tem uma série de arquivos .doc, né? Então, vamos lá, vamos pegar essa pasta. Então, eu vou aqui em artigos e seleciono a pasta. Então, vejam que 60 documentos foram carregados para esse componente aqui. Bom, agora eu quero ver quais são esses documentos. Então, eu vou usar esse aqui, o Corpus Viewer, que a gente pode usar para ver os 60 documentos que foram carregados a partir daquela pasta. São todos arquivos .doc aqui. E, repito, pode ser arquivo texto, pode ser PDF. O outro componente que você pode utilizar para ver é o componente de arquivo de tabela de dados, o Data Table. Então, vou ligar aqui e vamos ver o conteúdo. Então, aqui ele trouxe o título, né, que foi usado desses documentos, o caminho de onde esse documento foi carregado e o conteúdo do documento, né? Então, no Corpus View, uma outra forma de se visualizar o conteúdo é você selecionando, né, o arquivo e você tem a visualização do texto que compõe esse documento, né? Então, aqui nós temos conteúdo de cada um dos arquivos. Bom, se eu quiser fazer análise desses textos, existem várias coisas que podem ser feitas. Por exemplo, eu posso agrupar esses textos, né? Fazer um treinamento não supervisionado, usando algoritmos de agrupamento, para verificar esses documentos, né, na base de dados aqui, os documentos que se quer trabalhar, né? Eu posso fazer alguns tipos de pré-processamentos desses documentos, retirando algumas palavras que não sejam desejadas, né? Então, se usarmos esse outro componente aqui, de visualização, que é chamado de nuvem de palavras, né? Aqui a gente vai ver todas as palavras que foram extraídas desses documentos e a quantidade de vezes que essas palavras foram encontradas. A vírgula, 633, o ponto, 399. Certas palavras podem serem extraídas dos documentos, né? Então, o que se pode fazer quando certas palavras não são desejadas? A gente pode usar esse componente, que é o componente Preprocess. Vou colocar ele aqui. Preprocess Test. E vamos ligar aqui ao nosso IDET dos documentos importados. Nesse componente, eu posso fazer certas transformações. Por exemplo, eu quero que todas as palavras sejam colocadas em minúsculas, eu quero remover os acentos, eu posso desejar fazer uma simbologia, né, que é a tokenização de espaços, de sentenças ou de expressão regular, certo? E essa de expressão regular que eu vou usar.
Posso fazer filtros, por exemplo, que use essa expressão regular, quer dizer, ele não vai trazer nada que esteja nessa lista de expressão regular. Por exemplo, veja que aqui no final, tudo que for número ele está extraindo, ou 0, ou 1, ou 2, ou 3. Então, esses dígitos aqui vão ser retirados das palavras, vão ser filtrados. Então, quando eu aplico esse pré-processamento textual e eu vou olhar a nuvem de palavras, vejam que já sai diferente a minha nuvem de palavras. A maior quantidade de palavras registradas, né, analisadas pelo algoritmo, foi a palavra dados, com 89 ocorrências, aprendizado com 75, inteligência com 71. Veja que é diferente dessa daqui, tá? Porque eu usei aquele pré-process de retirar essas palavras que não me interessavam, né? Uma outra forma de fazer a mesma coisa, né, é criar um arquivo. Vou mostrar aqui. Vamos para onde eu deixei esse arquivo. Então, nessa pasta tem todos os documentos, né, .doc. E nessa aqui eu coloquei um arquivo chamado stopwords, que seriam as palavras que eu quero extrair, equivalente àquela da expressão regular, só que ali eu uso uma expressão regular para dizer quais são os caracteres, né, que eu não quero que sejam tratados, seja filtrado. Aqui, vou abrir esse arquivo texto, eu coloco a minha lista de palavras que eu não quero que sejam tratadas. Então, são palavras que vão ser retiradas do texto. Então, eu crio aqui a minha stopwords, né? E toda vez que eu quiser que uma palavra seja retirada, é só inserir nesse arquivo texto aqui. Você vai batizar de alguma forma. Então, como é que eu adiciono esse arquivo? Eu venho aqui, eu marco também stopwords e vou procurar lá o arquivo. Adiciono. E no momento que eu adiciono um arquivo, ele já... Então, por exemplo, se tiver alguma palavra aqui que eu não queira, por exemplo, Asimov. Eu não quero Asimov no meu conjunto. Então, eu posso simplesmente chegar lá no meu arquivo. Vamos editá-lo. E vou inserir aqui no final Asimov. Então, na hora que eu abrir, ele já atualizou. E se a gente for procurar agora Asimov, tinham 7 ocorrências, eu não tenho mais a palavra Asimov. Ele retirou da minha lista. Então, eu posso sair retirando palavras, né, filtrando palavras que não são desejadas na minha análise. Feito isso, o que eu posso fazer em seguida é um array que vai fazer uma vetorização de ocorrências da existência de quantidade de repetição daquelas palavras dentro das frases. Então, eu consigo fazer isso através de um componente chamado Bag of Words, que seria o meu saco de palavras, né? Então, eu vou agora linkar ao meu componente de pré-processamento textual esse Bag of Words, né? Quando eu faço isso aqui, eu vou determinar, por exemplo, qual frequência do termo que você quer que seja analisado. Se sublinear, binário ou contagem. Vamos deixar contagem. Você pode deixar frequência de documento nenhum ou determinar um algoritmo chamado IDF, ou a regularização também, que você pode definir se vai ser um somatório de elementos ou pela distância euclidiana ou nenhum. O que acontece quando você usa esse saco de palavras? Se a gente for olhar aqui, o Data Table, para a gente ver os dados, né, vocês vão observar que para cada documento, certo? Onde a gente traz naquela lista o nome, o caminho, o conteúdo, ele criou um vetor com a ocorrência das palavras, certo? Então, esse vetor é importantíssimo para qualquer tipo de análise textual que se deseje fazer com
vários documentos, né? Então, a maioria dos algoritmos usam esse recurso de vetorização para se chegar numa determinada solução. Por exemplo, com essa vetorização eu posso fazer cálculos de distância. Então, eu vou colocar aqui o componente de distância e vou usar aqui, por exemplo, a métrica euclidiana e vou visualizar pela matriz de distância. Diminui aqui um pouco, Ctrl menos, a gente diminui para ter mais área. E vamos ver aqui a matriz de distância. Ele fez o cálculo das distâncias, né, com todos os dados das palavras, né? E com isso a gente pode, por exemplo, fazer agrupamentos. Eu posso agora agrupar, né, para fazer algum tipo de análise de ocorrência de palavras dentro de um texto agrupadas. Então, eu posso usar, por exemplo, aquele algoritmo de treinamento não supervisionado, o Hierarchical Clustering. Então, com ele, certo? Eu posso agora visualizar os agrupamentos das ocorrências daquelas palavras. Então, para que a gente possa visualizar, eu posso ligar aqui a uma nuvem de palavras e agora, veja que está tracejado porque não tem nenhuma palavra nessa visualização. Mas se eu selecionar um determinado grupo, por exemplo, eu quero ver esse último grupo que ele gerou. Vamos ver quais são as palavras. Aí eu posso redimensionar aqui para a gente poder visualizar melhor aquele gráfico. Então vamos aqui redimensionar. Então veja que aquele grupo que ele selecionou, eu posso até diminuir aqui para ver só as palavras. Foram essas. Essas palavras foram agrupadas porque tem características semelhantes, né, que foram encontradas dentro dos textos. Se eu olhar essa daqui, qual é a ocorrência de palavras? Já são essas daqui, tá vendo? Então eu posso sair analisando as palavras que estão agrupadas pelos textos semelhantes, né? Aquelas que têm os textos mais parecidos, que dizem respeito a um determinado assunto comum, então ele sai agrupando pelas palavras mais relevantes dentro desses que têm textos com características semelhantes, com um nível de hierarquia, né? Os mais próximos para os mais distantes. Então, ele vai sempre mostrando as palavras mais encontradas. Uma outra de textos, né, uma análise textual que se queira fazer, é você, por exemplo, eu vou botar aqui um componente corpus, e vou ligar esse componente corpus a meu pré-processamento textual. Então, eu disse que eu quero só o conteúdo. E agora, com o meu componente corpus, eu vou trazer uma nuvem de palavras. Com esses dois componentes, né, com o de nuvens de palavras e com o corpus, eu posso usar um outro componente que está nessa aba de mineração de texto, que é o componente de concordância. Então, vamos botar esse componente de concordância aqui. Com esse componente de concordância, eu posso ver quais são as palavras-chave que ocorrem dentro dos textos daquele conjunto de documentos. Então, eu vou ligar aqui o corpus, a concordância e também a minha nuvem, certo? Então, vejam que se eu abrir aqui, eu não tenho nada, certo? Vejam que na hora que no grupo de palavras, na nuvem de palavras, eu selecionar uma, por exemplo, eu quero ver quantas concordâncias dentro do meu corpus ele encontra em relação a dados. Então, veja que agora o tracejado já passou a ser uma linha contínua. Se eu abrir aqui, ele vai me mostrar, né, nesse componente de concordância, que a palavra dados ocorre
nesses textos daqui, ó. Então, você consegue identificar, dentro de um conjunto de documentos, quais são as palavras de mais dados, aprendizado. Vocês agora viram duas possibilidades de fazer uma análise textual, né? A gente pode encontrar as palavras-chave que têm maior relevância nos documentos, a gente pode agrupar os documentos por semelhança, a gente pode encontrar em que frases aquelas palavras estão sendo utilizadas dentro de um documento. Quer dizer, são algumas das análises textuais que podem ser feitas usando esses algoritmos de mineração textual.